Vou fazer a parte 2 do Brasil Colônia. Antes de iniciar o vídeo, dou uma revisada na parte 1. Então vamos lá. Em 1493, Portugal e Espanha foram no papado de Avignon, que seria a sede dos bispos, né, do bispado lá, da Igreja Católica. Então, eles fizeram na França, né? Então eles fizeram essa bula intercoétera de 1493, em que 370 léguas pertencia às terras descobertas, né? A Espanha e outras pertenciam a Portugal. Portugal ficou com uma fatia pequena. E aí, em 1494 fizeram o Tratado de Tordesilhas, que ficava 100 léguas, né? Que é uma parte maior, ficava Portugal, né? Pertencia. Então, temos que lembrar que quando eles chegaram aqui em 1500, os portugueses era uma civilização da Idade da Pedra, né? Andavam nus, como descreveria o Pedro Álvares Cabral, né? Viviam em aldeias, né? Andavam, quando chegaram lá nas praias, andavam com arco e flecha, né? Lança, né? Também moravam em aldeias, aquelas ocas que não tinham divisão interna, eram primitivos. Algumas aldeias eram em círculos, tem ferraduras, né? Mas eles, né, não evoluíram tão atrasados em relação aos índios. Vamos lembrar que também de outras civilizações, civilizações perdidas da Amazônia, né? De outras civilizações, digamos assim, aqui do Brasil, como civilizações perdidas da Amazônia, aqueles tesos ou mounts, né? Que eles construíam as aldeias em cima, né? E construíam como Coicugo também, né? Outra civilização aí que podemos mencionar também, né? E pode ser da Cidade Perdida, dizer um complexo de aldeias. Podemos dizer, essa é da Cidade Perdida da Amazônia, mais ou menos no 1000, né? Que eles queimavam e faziam a coivara, né? Que é a queima, né? Para fazer aquela solo preto, né? Então podemos dizer também que eles tinha a civilização de Tapajós e a civilização Marajoara, que usavam tapa-sexo, né? Cerâmica, mas talvez só em alguns momentos cerimoniais, né? Talvez possam dar nuas, não sei. E eles eram, o que mais, né? Primitivos, né? Então, esse período que vai de 1500 a 1500... podemos falar também do Stonehenge do Brasil, do Amapá, né? Esse, somente de parque arqueológico do solstício, né? Fica em Calçoene, no Amapá, né? No interior do Amapá, né? Litoral, acho que norte, né? Foi um templo, né? Observatório, né? Construído há mais de 1000 anos, né? Então, ele tem um círculo de pedras na Guiana, né? Então, esse templo, tem um círculo de pedras na Guiana construído há 2000 anos, né? E tem esse considerado mais de 1000 anos, né? Então, eles acham que pode ser um templo observatório ter sido usado por mais uns 300 anos, né? Então, para vocês verem que existiu 100 civilizações, né? Antes da chegada dos portugueses. E quando eles chegaram em 1500, né? Eles chegaram, né? E esse primeiro período, podemos chamar de período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530, em que, como não encontraram ouro, não encontraram metais preciosos, eles tiveram pouco interesse nessa nova colônia, né? Eles chegaram, tomaram posse para a coroa de Portugal, mas tiveram pouco interesse. Então, salvo que eles construíram feitorias, né, no litoral, e os índios pegavam
pau-brasil e entregavam lá, depositavam, e em troca eles davam machados, espelhos, né? Que era escasso pros índios, machados com cabeça, né? Digamos, de ferro, né? E pros índios. Então, vamos ver. O pau-brasil era escasso para a Europa, que eles usavam para fazer tintura, tinta vermelha, né? Fazer tecidos, né? Enquanto isso, esses machados, esses espelhos eram escassos para os nativos, né? Vamos lembrar de uma coisa. A palavra índio, né? Porque o Cristóvão Colombo, né? Esse navegador genovês chegou aqui em 12 de outubro de 1492. Aqui nas Américas, né? Lá na América Central, né? Mais precisamente de Guanarri, né? Foi chamada de espanhola, né? Então, ele achou que estava chegando no país Índia, na Índia, Índia como país. Então chamou de índios, né? Índios em espanhol é indiano, né? Então, eu acho que ele confundiu somente Américo Vespúcio que se tocou. Que na verdade tinha chegado em outro continente, né? Então, o continente América é Américo Vespúcio, né? Aquele que se tocou e o outro morreu lá, achando que não tinha descoberto um novo continente, chegado na Índia como país, né? O Cristóvão Colombo. Então, voltando, era escasso, né? Então, somente era isso, né? O primeiro ciclo, digamos, econômico do Brasil foi esse, o pau-brasil, né? Então, temos que lembrar que eles chegavam, né? Era escasso, né? E dizem até que as tribos aqui indígenas evoluíram para a idade do ferro com esses machadinhos de ferro, né? Que os portugueses davam, né? Em troca de explorar o pau-brasil, porque era muito mais prático derrubar as árvores com machado de ferro do que uns de pedra que eles estavam habituados a usar, né? Uma revolução tecnológica. Então, esse pode ser lembrar disso. E temos que lembrar também que somente a partir, né, 1530 até vai começar a colonização. Então, 1530 a 1822 é o período definitivo, quer dizer, é o período que vai começar o Brasil colônia, né? De fato, né? Por causa das potências que vão vir aqui. Então, esse seria o vídeo, né? Antes de começar o vídeo, eu vou falar isso. Eu vou dar um recado antes de iniciar o vídeo. Ó, vamos atingir a meta dos 125 inscritos. Não esqueça de curtir, comente, compartilhem, né? Se inscrever. Isso é isso aí. Então, vamos lá. Depois eu vou fazer a parte 4, né? Do Brasil, colônia aí. Quer dizer, a gente não sei só o Brasil, o país Brasil, né? Porque em 1822 o Brasil ganhou a sua independência, então esse é o Brasil já. Então é isso aí. Então vamos começar o vídeo. Antes de falar eu quero falar uma coisa antes. Que tem duas teorias para o nome Brasil, né? Palavra, uma por causa do pau-brasil e outra por causa do Rai Brasil, né? Rai Brasil é uma ilha lendária descoberta por um monge irlandês, talvez de origem celta. São Bernardo que viveu entre o século V e VI, né, de nossa era. E esse monge teria descoberto uma ilha chamada Rai Brasil, talvez um banco de areia hoje, né, lá na Irlanda, que o Brasil teria recebido esse nome, né, esse monge irlandês aí, né, de origem celta. Bom, então vamos começar o vídeo. O monge se chamava São Brandão e descobriu a ilha em 512 de nossa era. Com Portugal em 1530, né? Com medo de outras potências como França, outros países europeus, né? França, Inglaterra,
né, estarem rodeando, né, principalmente França, né, o Brasil, eles queriam tomar posse do Brasil, né, a França. A França até mandou, enviou militares lá, o Ville ganhou, né, onde hoje eu tô, Rio de Janeiro, lá que era a França Antártida. E acho que no Nordeste é a França Equinocial. Então eles se viram realmente bastante ameaçados, né? Dos portugueses, né? De perder a colônia. Então, a partir de 1530, eles realmente vão começar a colonizar. E a primeira atividade que eles realizam é a da cana-de-açúcar, porque eles não encontraram ouro, né, e prata aqui. Então, foi essa a primeira atividade inicialmente, né? Em 1503 já temos um dos primeiros governadores gerais do Brasil, que é o Tomé de Souza, né? E nessa época o João III, né? Já iria dividir o Brasil em sistemas de capitanias hereditárias, né? Que seriam os nobres lá de Portugal seriam enviados para administrar essas terras, né? O Brasil acho que foi 12 capitanias, mais ou menos, né? E acho que só de Itamaracá e acho que então, lá em Pernambuco que deram certo, a maioria não deu certo esse sistema aí. De certo modo até fracassou, né? Esse sistema, né? Eles plantavam lá a primeira atividade foi o ciclo do pau-brasil. E agora já em segundo momento, o ciclo econômico foi do chamado ciclo da cana-de-açúcar, né? O sistema plantation as pessoas... os índios, né? A mão de obra indígena era usada, né? Mas provavelmente como houve muita... Como foi na época do caso da América Espanhola, lá que os índios morreram em contato com os espanhóis pelas doenças trazidas, que eles não tinham nenhuma imunidade, né? Que as pessoas estavam isoladas da Europa. E os europeus, de certa forma, estavam nadando em doenças, né? Digamos assim. No caso da América Portuguesa, que é a nossa, também pode ter acontecido a mesma coisa. Os portugueses estarem nadando em doença e ter matado a maior parte dos índios, né? Sobrando pouca uma mão de obra escassa, né? Também porque era mais lucrativo também para os portugueses fazerem importação, né? O tráfico de negros vindo da África, ou importação de escravos, né? Talvez através de mercadores árabes, né? Ou talvez dos próprios alguns chefes das tribos africanas venderem seus membros de suas tribos, né? Para os portugueses para virem para cá de forma para serem escravos nesses primeiros momentos da colônia, né? Então eram assim os primeiros e o tempo vai passando. Engraçado, uma história engraçada, né? Nesse período aí já falo do Reinstaden, né? A história do Reinstaden, o cara que veio entre os indígenas por 9 meses, que foi capturado pelos Tupinambás. Graças a eles, nós temos alguns relatos, né? Algum conhecimento. Ele viveu em Hesse, Hohenberg, no Sacro Império Romano Germânico, onde já estou a Alemanha. Né? Esse é um caso notório a se comentar nesse vídeo, né? Aquelas Aventuras Tupinambás, tem até um filme que eu recomendo, um filme de 1999, né? Que chama Randstad mesmo, né? Lá vem nossa comida pulando. Aí tinha outro 71, como era gostoso meu francês, mas eu não recomendo porque meio que o filme não tem. Daí então eu espero no Randstad, mas o filme não termina, ele só fica preso na tribo lá, né? Assim, aí fica assim. Mas o resto nem é bom, eu gostei. Entupi. A maior parte do filme do diálogo entupi, eu gostei. Então, mas voltando. Aí eles administraram, né? Vários administradores. Aí foi o surgimento lá do Capitão do Mato lá.
né? Começou aquele negócio da feitoria. Depois a Holanda, né? Que era colônia. Ah, outro caso de se notar, antes que eu falei da Holanda, a história da União Ibérica, né? Teve um rei lá de Portugal que não tinha filhos, né? E esse rei, o Sebastião, né? O rei Sebastião lá de Portugal. Ele acabou liderando sozinho uma batalha em Aljuba, acho que lá no Marrocos, né? Batalha no Marrocos, acho que em 1524. E acho que a causa Sebir. E ele acabou morrendo na batalha. Isso gira uma crise dinástica a partir de 1580. A Espanha vai tomar conta de Portugal. Isso vai afetar, claro, né, o Brasil colônia, né, porque eu mencionei que vai se formar tanto a Espanha quanto Portugal vão se unificar em um país só, uma nação só, chamada União Ibérica. Claro que quem mandava na prática era a Espanha, né? Então, e vai terminar essa união aí, vai de 80 anos depois, mais ou menos, né? 680 em 1640. E nesse entretempo aí, os holandeses, que eram colônia lá da Espanha, dentro da própria Europa, eles tentavam prejudicar de qualquer jeito a Espanha, né? Então eles, como a Espanha também controlava o Brasil colônia, então é provável que é provável que eles tenham vindo aqui que ficou conhecido lá como invasões, né, as invasões holandesas, né, para prejudicar a Espanha, né, principalmente o açúcar, né, que era a principal matéria-prima. Que vamos lembrar, a primeira capital do Brasil, se te falar, foi fundada em 1549, que é Salvador, né, cidade de Salvador, capital hoje do estado da Bahia. Nesse tempo foi transferida a capital, né, das invasões aí holandesas, né, 1624, 1625, para Olinda. E, claro, né, eles queriam controlar o carregamento, a produção do açúcar, né, para tentar derrubar de qualquer jeito a economia da Espanha, né. E aí o Brasil acabou pagando o pato, né, só dessa história aí. Até que eles foram expulsos, né, eles ficaram uns 30 anos aqui, foram expulsos e foram lá para a região das Antilhas, né, fazer negócio de plantação de cana-de-açúcar, que era o que estava dando dinheiro na época, né. E aí talvez seja, podemos dizer, né, metaforicamente, que é o período onde nasce o exército brasileiro de forma metafórica, né, índios, portugueses coloniais, né, que o Brasil se chamava Brasil, né, se chamava brasileiros, né, não era brasileiro, era português colonial que se chamava nessa época, no século 17, 18, né, portugueses coloniais, portugueses e os povos nativos, né, liderado lá por Felipe Camarão, conseguiram expulsar os portugueses, os holandeses, e aí depois podemos citar também a história do Zumbi dos Palmares, né, que foi outra insurreição lá, que dizem lá que ele estudou latim, que foi criado por padres católicos, né, cristãos, mas não há autenticidade. Ele seria filho de um dos reis lá da África, não sei. E aí ele acabou, né, fugindo lá pro Quilombo dos Palmares, né. O Zumbi
quando tinha uns 20 anos mais ou menos. E depois tinha o Gangazumba, né, que era o líder na época, né, quando ele chegou, né, em Palmares. Aí ele morreu, o Gangazumba foi ele que se tornou o próximo líder, né, o zumbi que lutou. Aí os bandeirantes mandaram várias expedições lá, lideradas por Domingos Jorge Velho, para destruir Palmares. Acho que na quarta tentativa eles conseguiram destruir a, as, o quilombo, né? Que era como se fosse uma aldeia africana, né? Aquelas casinhas meio circulares, meio redondinhas. E é isso aí, essa é a parte 2. Não se esqueça de curtir, compartilhar e de se inscrever. Falou! Forte abraço a todos!